E a gente aprende com uma coisa que precisa ter quando você é gestor, quando você é dono de um negócio, é foco. Como é que você trabalha 1 milhão, 100 mil leads fazendo ligação em 5 dias? Né? A gente tem um momento inicial de abertura de carrinho, que é o processo onde as vendas são liberadas, que às vezes chegam 30, 40 mil pessoas ao mesmo tempo. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje o papo é sobre como melhorar a conversão de vendas. E por falar em conversão, se você ainda não nos segue, por favor, siga no YouTube, no Spotify, e vamos aqui para conversar com os nossos especialistas, o Ciro Perim, que é CEO, e o Igor Gabriel, que é COO da Kaizen. Senhores, obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Sejam bem-vindos ao Gestor. Boa noite, a gente que agradece. Exatamente. Fala um pouquinho para a gente sobre a Kaizen, o produto, e um pouquinho sobre a empresa. Legal, a gente fundou a Kaizen em 2020, né, focada no mercado digital. Então a gente já trabalhava com vendas há muitos anos, eu, 18, 19 anos, o Igor um pouquinho menos porque é mais jovem, né? Então a gente é focado em recuperação de vendas para infoprodutores. Infoprodutores, aquela galera que gera conteúdo online, seja um e-book, um curso, uma mentoria, e a gente entra recuperando o carrinho, o dinheiro que fica na mesa, né? Então, você tentou comprar o curso online, teve um problema no pagamento, nosso time entra em contato via WhatsApp para fazer a conversão. A parte simples do nosso negócio essa, é o front, né? Mas por trás tem muita coisa, muito processo aí para definir, para entregar mesmo para o cliente. Cara, é interessante que esse mercado do digital, ele naturalmente veio crescendo, né, ao longo do tempo. A gente pega aí, antes mesmo de 2020, né, antes da pandemia, a gente já tinha um mercado de infoprodutores muito grande, mas eu vejo que houve talvez uma aceleração, né, de muitas pessoas que ou perderam o emprego ou utilizaram esse momento da pandemia para se reposicionarem. Eu entendo que talvez nesse momento houve talvez aí essa identificação de que existia uma oportunidade aí. Como é que foi essa identificação de que tinha um negócio relacionado ao mercado de infoprodutores de um modo geral? Não, perfeito. O mercado digital até 2019 crescia como um mercado tradicional, como um mercado comum. E aí a pandemia, obviamente, como ela acelerou alguns mercados, o digital foi o mais potencializado, né? Uhum. A gente tem como informações até métricas das principais plataformas que o mercado ele acelerou coisa de 20 anos em 2. A gente alcançou números absurdos no mercado e a gente teve um crescimento muito grande, até nível de relacionamento do cliente, com compra, com a experiência de compra em si. E foi aí que a gente entrou, né? Como a gente teve isso crescendo de forma muito agressiva, tinha uma linha que ninguém olhava, né? O mercado começou a vender e não se preocupar com a oportunidade que ficava na mesa, né? Com aquelas compras que elas não se concretizavam por diversos motivos. E às vezes o mais simples possível, que é simplesmente um número errado no cartão que a pessoa desiste ali, porque fiquei irritada e eu vou pro próximo. E a gente viu que existia essa demanda no mercado e de que eles não estavam olhando para isso e de que tinha uma margem ali que poderia aumentar significativamente o faturamento. Tanto que a gente tem projetos que a gente representa 30% do faturamento total do projeto, recuperando vendas que ficam na mesa. Iniciativas que realmente estavam perdidas, que é onde a gente atua. Lógico que hoje a gente atua em outras frentes, mas o nosso principal é nisso. Então a gente identificou essa lacuna do mercado, essa oportunidade, criamos uma solução, obviamente linkadas a um modelo que precisa escalar, porque é uma característica do mercado. O mercado é um mercado de volume, então os métodos tradicionais hoje de contato, de venda, não atendem esse mercado. A gente participou agora do maior evento, do maior lançamento, do nosso mercado, que ele alcançou uma marca de 1 milhão e 100 mil leads. Como é que você trabalha 1 milhão e 100 mil leads fazendo ligação em 5 dias? Isso é porque eu estou espaçando, né? A gente tem um momento inicial de abertura de carrinho, que é o processo onde as vendas são liberadas, que às vezes chegam 30, 40 mil pessoas ao mesmo tempo. Então a gente desenvolveu um método, entendendo uma dor do mercado, e a gente veio para solucionar essa dor através desse método que a gente desenvolveu e conseguimos abrir mercado. E hoje o mercado olha para isso. Lá atrás praticamente não olhava. E por que nichar em infoprodutos? Assim, por que essa opção? Por que não outras marketplaces e outros tipos de soluções aí? Isso eu acho que é a pergunta que mais fazem pra gente, né? Cara, eu já quebrei um negócio, o Igor também já teve um negócio, no caso dele não quebrou, né? Ele vendeu e saiu bem.
E a gente aprende com uma coisa que precisa ter quando você é gestor, quando você é dono de um negócio, é foco. Então, a gente começou no digital, a gente já tinha uma capilaridade, a gente cresceu muito rápido no digital. Nosso primeiro mês ali de empresa, a gente pegou 3 grandes players e foi crescendo muito rápido, né? Então, o que a gente pensou? A gente atendeu o e-commerce também, só que a gente viu o quê? A margem que eu tenho para trabalhar de preço com o meu cliente no infoproduto é diferente do e-commerce. Às vezes, o e-commerce me pagar 5% de uma comissão, é melhor que eu não venda do que eu vender, né? Então, tem esse problema também, essa barreira de entrada no e-commerce. Hoje, a gente está muito mais eficiente do que a gente era no início, obviamente, e a gente está caminhando para o desenvolvimento de um software, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois, mas que aí sim, com uma automação, com um processo mais eficiente, eu consigo talvez cobrar 2% ali de comissão de um cliente de e-commerce que dá para ele pagar. Então, tem essa questão da margem também e, principalmente, o foco. A gente hoje é a maior empresa de recuperação de vendas para infoproduto, então a gente está muito bem posicionado com isso. Então, a gente quer, primeiro, ter uma fatia muito grande ainda do mercado para a gente atingir, não só a nível nacional, mas a nível Latam e mundo mesmo, para depois a gente pensar nos voos aí maiores, que é o e-commerce, que, inclusive, é um mercado muito maior, né? Só para agregar nessa informação, a gente não está falando de um mercado pequeno, né? A gente está falando de um mercado que, no ano passado, ele transacionou coisa de 10 bilhões de dólares. E a gente tem como... Só no Brasil, como né? métrica, só no Brasil, né? A gente está falando de mercado nacional. E a gente tem como métrica hoje, nós temos, no último ano, nós tivemos mais de 200 mil infoprodutores realizando alguma venda. Né? Então, tem mais infoprodutores do que isso, mas pessoas que de fato realizaram alguma venda, que faturaram o mercado, a gente tem mais de 200 mil pessoas. E a Kaizen, ela tem com um número aí, a gente chegou a mais ou menos 600 clientes. Então, olha o tamanho do mercado que a gente tem pela frente. Então, nisso que o Cyrus falou, por que a gente vai ficar diversificando, buscando um mercado de margem muito mais apertada? Você pode crescer dentro do seu nicho. Exatamente. Né? Acho importante, pensando muito no nosso público, né, Gabriel? A gente tem aí gestores, empreendedores, C-levels em grandes empresas e não necessariamente todo mundo talvez conheça o que seria ali um infoproduto, né? O que vocês entendem ali que são os principais produtos que caracteriza um infoprodutor, né? Como é que é esse mercado de infoproduto? Eu gosto de falar sempre de conteúdo digital, né? O cara que cria... Por exemplo, a gente tem influenciadores que não são infoprodutores. É o cara que só faz uma publi, etc. Mas quando você tem um produto próprio, seja um PDF, um e-book, né? Que nada mais é do que um PDF bem construído. Sim. Então, o e-book ele já é um produto digital e já configura um infoprodutor, quem criou o e-book. Mas principalmente o cara que cria conteúdos digitais para venda, principalmente, né? Seja um curso, uma mentoria. Nosso maior volume hoje é curso. Ainda é o maior volume do digital, está tendo um movimento muito grande para mentorias, consultorias também. Então, principalmente isso define o que é o infoprodutor, que ele foca principalmente no digital, não é no mundo físico, e agora tem alguns nomes até diferentes, né? Tem uma galera que chama de creator, ou chama de expert, o cara que dá a cara, né? Porque a empresa, muitas vezes, não é ele, né? Todo o corpo que está por trás, ele é o que dá a cara. Então, isso é o que define melhor o que é o infoprodutor. E como que esse cara chega até vocês? Assim, ele utiliza, por meio de plataformas que ele utiliza, como existem diversas, né? Mas Hotmart, ou o seu público é diretamente o cara que está lá estruturando um site próprio? Como que vocês... A gente, principalmente, o nosso público é o infoprodutor, é quem coloca o curso dentro da plataforma. Né? Então, por exemplo, Hotmart, Eduz, tem várias aí, empresas, inclusive a Hotmart é nossa cliente. A gente faz alguns trabalhos para a Hotmart também. Mas o nosso cliente é o infoprodutor, o cara que colocou lá os dados, jogou numa plataforma, colocou o curso dele hospedado lá e a gente entra em contato com ele. A gente até brinca, não, a gente é um B2B2C. O meu cliente é o infoprodutor, mas eu atendo o cliente dele, né? Eu atendo o cliente final, que é o que está tentando fazer a compra, tentando realizar um sonho. O que você considera aí dentro desse mercado de produtos digitais, mas quais seriam talvez os principais nichos? Porque a gente está falando de uma forma muito genérica, né? Infoprodutor de modo geral, mas eu entendo que existe ali uma segmentação. Quais são esses nichos de infoprodutores? É interessante. Hoje a gente tem até, de novo, dados. A gente gosta de bater muito nisso, de dados que a gente pega, a gente está sempre de olho no mercado. Hoje o nicho que mais vende no mercado é aquele que ensina as pessoas a ganharem dinheiro. São infoprodutos que ensinam as pessoas a ganharem dinheiro. É disparado o que mais vende no mercado. O mercado digital ele passou por esse ciclo de uma alta absurda e depois, obviamente, ele voltou para ser um mercado normal de crescimento, eu diria que sustentável, de crescimento normal, assim. Então, quando o mercado retraiu e ele veio para a sua realidade ali, o nicho que não caiu foi o nicho de ensinar pessoas a ganharem dinheiro.
E aí não necessariamente com a internet, de diversas formas. Desde seja fazendo bolo ou qualquer outra coisa, ou ganhar dinheiro com WhatsApp, ganhar dinheiro na internet. É o mercado é o nicho que tem maior faturamento hoje no mercado, é o que está alto. Outro que é muito forte é o nicho de finanças, é ensinar as pessoas a finanças pessoais, a gerir, a investimento e coisas do tipo. É um outro nicho muito forte. O nicho de saúde, e aí você vai para o nicho de emagrecimento, enfim, prática, saúde, nicho médico também. São os 3 nichos hoje, que são 3 nichos muito fortes. Também. Né? O de autoconhecimento, a gente tem alguns cases gigantescos, né? Sim. Inclusive, o maior case da Hotmart é do nicho de autoconhecimento, que também está linkado àquela coisa de prosperar, de ganhar mais, de construir a vida que você quer. Então, são esses nichos que são os mais fortes hoje no mercado. É interessante que isso que você está falando me traz uma perspectiva, e aí quem tem convivido comigo recentemente já me ouviu falar sobre 4 conceitos de alavancagem que eu extraí do livro do Almanac de Naval Ravikant, que ele fala sobre alavancagem de mão de obra, capital, mídia e software. E, naturalmente, quando você tem algum curso ou algum produto digital que ensina as pessoas a ganharem dinheiro, ou tem um produto, como a própria Hotmart, que ela cresce com o crescimento daquele cliente, você tem um produto que tem um alto grau de alavancagem, mas que gera alavancagem para os seus clientes. Então, ele se alavanca de 2 formas. E acho que isso tem essa perspectiva, acho que esse talvez seja um dos principais benefícios de escalabilidade, né, de alavancagem de produtos digitais, quer seja de mídia, como um e-book, enfim, ou software, também com distribuição de algum sistema, enfim, algum software como assinatura, né? Tem até um ponto mal visto, assim, mal entendido, vou dizer dessa forma, no mercado, que a galera brinca, lá vem mais um vendendo curso de como vender curso, né? Como se fosse uma pirâmide. Né? Eu acho que tem pessoas assim. E essas pessoas, principalmente 2022, foi um ano de corte. Foi um ano que o trator passou em cima de muita gente no infoproduto, porque foi um ano mais desafiador. Então teve, 20 você veio assim, 21 assim, 22 foi uma queda. Você teve uma queda no mercado no ano passado. Então, quando você chega em 23, que volta a crescer, você limpou uma boa base de pessoas ruins. Pessoas que não estou falando ruins de índole, né? Estou falando de produtos ruins, produtos que não entregavam tanto. Então, hoje você está mais eficiente com isso. Então, tem gente, sim, que te ensina um curso para vender curso e que é muito bom, cara. E que se você pega e faz e aprende, você... O maior expert do mercado, ele ensina um curso de como vender curso. O cara que criou o mercado digital, o Érico Rocha. Né? Exatamente. Você, vai voar, cara. O digital transforma milionários todo ano, né? E a forma de alavancar isso é muito rápido. Você, trabalhando numa empresa convencional, quanto tempo você demoraria para ser um milionário, né? Então, o digital também trouxe isso. Eu que tenho menino pequeno, a gente já comprou alguns cursos sobre como fazer a criança dormir a noite toda. Provavelmente já teve cliente nosso aí. minha cunhada é infoprodutora também. Se não tiver funcionado, eu tenho uma técnica. A gente está indo para o quinto. A gente está indo para o quinto curso, não, brincar, mas tem realmente, cara, demanda e você atende ali uma necessidade muito específica. E um desses cursos aí, depois eu fiquei seguindo, porque os caras também, obviamente, vão dando aquelas pinceladas né, de conteúdo para tentar fazer com que você compre. Médicos, né, que trabalham com infoprodutos para ensinar como a criança dormir bem. Né? Agora, eu fiquei curioso se não tem nenhum como ganhar dinheiro com podcast de gestão, alguma coisa assim. Mas é capaz de ter, se não tiver, você já tem uma oportunidade grande aí, cara. Mas tem tudo nesse mercado. Se não tiver, tá aí a oportunidade, pô. Mas, cara, eu acho interessante isso que você está falando o digital, ele de fato deu poder às pessoas que têm algum determinado conhecimento, às vezes um conhecimento muito específico, né? Tem pessoas que conseguiram fazer grandes lançamentos, tem produtos digitais de como fazer unha ou de design de sobrancelha, que são coisas muito específicas, num nicho muito pequeno, mas que atendem a uma massa gigantesca de pessoas ou que querem fazer para si próprio, ou que querem utilizar aquilo até mesmo como fonte de renda. Então, eu entendo que isso trouxe uma possibilidade de pessoas ou de fazer uma renda extra ou de passarem a utilizar aquilo como uma fonte de renda principal. E aí eu acho interessante que isso, naturalmente, você falou que em 2022 houve esse corte aí de bons produtos, mas naturalmente isso trouxe muito mais gente para o digital, né? E aí a gente começa a ter ali, como existe talvez uma baixa barreira de entrada, um mercado mais competitivo. O
que vocês identificaram a partir exatamente dessa possibilidade de ter um número muito grande de pessoas, mas que não sabiam muito bem o que estavam fazendo em termos de gestão e que vocês poderiam se inserir dentro dessa estrutura? Cara, eu acho que aqui vem uma... Eu acho que é o nosso grande pulo do gato aqui. Primeiro, a questão de profissionalização do infoproduto. Quando você fala de um infoprodutor, você fala de uma pessoa e não da empresa. Então, esse é o primeiro grande choque que o digital sofreu. Então, as pessoas que antes ganhavam rios de dinheiro em 2021 e que era exatamente assim, era dinheiro... Cara, nem fazia conta, comprava Porsche, por aí vai. Essas pessoas começaram a entender que elas tinham que ter uma empresa e não um negócio único, né? Então, esse foi um ponto que o famoso mercado... dinheiro mora acaba, né? Exatamente. O mercado começou a entender isso. Não precisa só de uma entrada só, né? Precisa de fluxo de caixa, né? Exatamente. E qual que é o valor eixo de uma empresa que depende de uma pessoa, né? É muito mais baixo do que o que ela poderia valer. Então, esse foi uma dor que começou a acontecer. E quando a gente analisa a Kaizen em 2020 e agora em 2023, em 2020, talvez era mais difícil a gente vender o nosso serviço. Por quê? Porque o cara estava na alta, né? Então, ele tinha consciência que nem preciso olhar para isso de recuperação. Hoje, todo mundo fala de recuperação. Por quê? Porque hoje está próximo de ser o 80-20 do cara. O cara precisa ter a recuperação dele para conseguir ter um ROI mais positivo, para conseguir, às vezes, até reduzir o prejuízo que ele estava tendo no lançamento. O lançamento não dá lucro sempre, né? Então, ficou mais fácil hoje vender o nosso produto. Então, a gente encontrou nesse ponto também. É muito caro para a pessoa criar uma equipe interna, não só a nível financeiro, mas a nível de custo de gestão de pessoas. É uma pessoa que passa mal, uma pessoa que fica doente. Então, essa robustez na empresa que o cara precisa ter, eu posso cuidar, porque eu sou o quê? Eu sou especialista nisso. Até aquela pergunta do e-commerce. Cara, eu sou especialista em infoproduto. Então, eu consigo entregar para ele um serviço muito melhor, um serviço mais rápido, mais eficiente, que ele nem precisa se preocupar com escala. Porque se ele escalar o negócio dele, eu vou dar conta de atender. Então, aí que foi que a gente encontrou um grande gap de deixar ele ser o infoprodutor, deixar ele ser o conteudista, ele criar o que ele é melhor e a gente conseguir entregar a venda para ele no cliente final. Então, isso foi muito importante também. Boa. Eu fiquei com dúvida com relação ao processo, ao serviço em si que a Kaizen faz. Você até citou, Cyrus, que vocês entram em contato via WhatsApp com aquele cliente que largou o carrinho, etc. Mas como que vocês vão acompanhando a jornada, né, do cliente ali nesse processo de compras e como que vocês fazem essa conversão? Assim, quais são as etapas de um método aí que vocês aplicam aí? Maravilha. A gente desenvolveu um método, né? A Kaizen basicamente é um método. A gente acredita muito, inclusive, em processo. Né? Fazer a gestão e a gente organizou. A gente foi para a principal ferramenta de comunicação que existe hoje. Né? Essa é a principal ferramenta, que é o WhatsApp. Por isso que a gente trabalha 100% pelo WhatsApp. Quando eu olho para fazer ligação, uma taxa de atendimento de ligação, uma taxa muito boa, chega na casa de 20% de atendimento. Muito boa, né? Muito boa. A taxa de abertura de e-mail hoje, 15%, quando ela é assim, excepcional. A gente tem uma taxa de abertura de mensagem de 97% das mensagens enviadas no WhatsApp. A principal ferramenta é o WhatsApp. Então, a gente tem uma taxa de interação muito maior. Então, a gente atua estritamente pelo WhatsApp, através da principal ferramenta de comunicação que tem no mercado, que me permite escalar isso. Então, todo o processo de venda que existe, a gente faz pelo WhatsApp, através de um método que a gente desenvolveu. Então, o que consiste o nosso método? Obviamente, a gente constrói uma linha de comunicação completamente personalizada com a comunicação do nosso cliente, porque o nosso mercado ele tem uma particularidade da forma com que se comunica. O Gabriel ele tem uma forma de se comunicar diferente do Bruno. Então, eu preciso entender um pouco de como você se comunica para dar seguimento a essa comunicação com o seu lead, com o seu aluno, com o seu cliente. Porque se eu não faço isso, não tem fluidez no processo e o nível de conexão com o lead, com o meu time, ele é muito pequeno, quando nulo. Ainda mais porque a gente está falando de uma experiência pelo WhatsApp, que as pessoas ainda estão criando essa consciência de criar uma relação de comprar por ali. Então, a gente personaliza isso nesse ponto de olhar para você, de entender a forma que você se comunica, falar como você, se apresentar como o seu time, e a gente constrói o que a gente chama de ciclo de mensagens, que são mensagens de abordagem para iniciar uma conversa onde tem uma interação humana. Então, o nosso processo ele é muito escalável, mas ele é feito de uma forma extremamente humanizada. Nenhum lead é atendido por um robô, é 100% atendido por pessoas. Só que as partes que a gente consegue escalar, a gente escalou. O que a gente conseguiu construir de processo para eliminar etapas humanas no processo, a gente fez. Então, a gente tem o que a gente chama de ciclo de mensagem, como eu estava falando, onde são os pontos de contato. Eu faço a primeira mensagem, que é de abordagem.
Seguiu, eu vou até o processo de fechamento. Se não fechou, eu venho na segunda, eu venho na terceira. Então, o mesmo processo que tem ali de cadência de um atendimento, a gente faz pelo WhatsApp, através desse método que a gente desenvolveu, que a gente colocou dentro de uma ferramenta que a gente também desenvolveu. E aí, a gente construiu esse negócio. Perfeito. Quando você fala em ter a linguagem do cliente, então, por exemplo, se fosse sobre podcast de gestão, chegaria uma mensagem lá, fala gestor, seu e-book está Exatamente isso. sobre metodologias de gestão. Exatamente isso. Tá usando top. a sua linguagem, né? A gente fala muito que a gente é muito camaleão, né? A gente aprendeu a ser isso muito rápido. A gente pega a linguagem do infoprodutor, do expert, de vocês, no caso, e, coloca ali a mensagem de acordo com isso, e não só a mensagem, toda a conversa. Se você é uma pessoa que bate mais no seu público, nosso time vai bater mais. Não, eu quero que ele fique mais à vontade para ele comprar ou não. A gente vai ser mais assim também. Eu entendo que esse trabalho que vocês fazem, aí me corrija se eu falar alguma bobagem aqui, mas está muito ligado ao sucesso do cliente. E, naturalmente, existem algumas etapas ao longo de um processo de você ter um lead, ele se converter para ser um cliente e, eventualmente, em algum estágio futuro, dele ser um promotor da sua marca, um evangelizador da sua marca. Né? E eu vejo que tem um case brasileiro que ficou muito conhecido, que é o caso do Nubank, que trabalhou uma personalização muito grande exatamente para gerar esse sucesso do cliente de pessoas que, cara, são de fato promotores da marca e carregam, mesmo não tendo talvez tantos benefícios no cartão ainda, mas que, não abdicam de utilizar a estrutura que o banco criou e a forma como ele sempre se posicionou. Existe já muita literatura relacionada ao sucesso do cliente, mas eu entendo que talvez vocês tenham adaptado isso para a realidade de vocês. Como que vocês ponderam a personalização, né, esse contato muito humano que às vezes é pouco escalável, e essa automação que você acabou de comentar, de eu ter os pontos aqui certo, como é que vocês foram medindo que, isso aqui funciona melhor de eu ter humanizado, isso aqui funciona melhor de eu ter automatizado ao longo desses anos que vocês foram aprendendo sobre o sucesso do cliente na empresa de vocês? Legal. Acho que tem um movimento muito grande que teve ano passado, em 22, foram o movimento das automações, onde as pessoas queriam colocar as automações como bot. Então, elas conversavam com o cliente. E aí esse movimento virou o jogo completamente esse ano. Por mais que a gente fala das IAs e etc., hoje ela ainda não entrega um atendimento humanizado. E quando eu falo humanizado, não necessariamente com o humano do outro lado, mas tem que ser um atendimento... eu ia falar outra palavra aqui, mas tem que ser um atendimento muito bom. Por quê? Porque quando você fala de humano, a máquina ainda não tem um sentimento. Né? Então, o que a gente faz hoje? A automação a gente usa a nosso favor para quê? Para mensagens padrão, por exemplo. A gente tem mensagem que é a primeira, a segunda, a terceira, igual o Igor falou do ciclo, né? Que são aquelas puxadas que a gente faz para o cliente, etc. Só que quando ele começa a interagir, aí tem que ser humano. E a gente viu, que isso é o que entrega mais. Por exemplo, você falou do Nubank. O Nubank entrega o sucesso do cliente não só pelo sucesso que ele tem no atendimento. É na praticidade do aplicativo, que é simples de usar, é fácil ver como é que está seu cartão. Você tira ele... Eu pelo menos entendo o primeiro banco que eu vi tirando limite ou colocando limite. Tipo, você mesmo poder fazer a reguinha do limite. Eu nunca tinha visto isso em outro banco. Aquilo já foi disruptivo para mim. E aí, porque você só tem sucesso se a ferramenta também for boa. Não vale a pena você ter o melhor atendimento e não ter uma ferramenta boa, senão você não vai ter sucesso do cliente. Então, eles já são um banco que o suporte deles atende muito rápido, o que não era muito visto em mercado. Né? Qualquer banco que você vai, principalmente os tradicionais, você demora 15, 20 minutos para ser atendido e quando te responde vai demorar mais 15, 20. Então, a gente também viu essa dor do mercado, como é que o cliente final é atendido. Como é que as pessoas atendem o cliente que está querendo comprar no WhatsApp? Quanto tempo demora? Então, a gente tenta ser o mais rápido possível para atender aquela pessoa e o mais humanizado possível. Porque tem humano que também se porta como robô. Então, a gente, a pessoa falou não, a gente não ignora aquele não. A gente tenta entender como é que a gente pode ajudar. Claro que tem pessoas que vão simplesmente ignorar a gente não vai conseguir conversar com elas. E tá tudo bem, ela tá no direito dela. O WhatsApp te dá essa oportunidade, que aqui eu não vou sair correndo enquanto você está falando comigo. Mas o WhatsApp eu posso simplesmente ler e ignorar. Não preciso fazer nada. Então, a gente foi entendendo isso. E aí, entra não só o sucesso do cliente final, que é o cliente do cliente, mas também o do nosso cliente. Né? Hoje a gente está com um NPS desde o início, de 83. Então, assim, é alto com os nossos clientes. A gente é muito chato com isso. Claro que a gente também faz besteira, a gente também erra. Mas... E é engraçado que se eu atendo um cliente mal,
o seu cliente, por exemplo, ele vai reclamar contigo. O cara que está comprando o infoproduto. Ele vai reclamar contigo. E aí acabou. Então a gente não tem... Cara, a gente já teve problema com isso lá atrás. Hoje, quase zero, assim, de ter algum cliente reclamando do nosso atendimento. Então isso é muito importante também. Acho que até para agregar, a gente, nessa linha, né? Eu entendo que no Nubank lá atrás, o que ele rompeu foi a relação de atendimento, aquela inicial. Porque a nossa experiência com o banco é 40 minutos numa fila, 1 hora, burocracia. O que eles fizeram para mim de mais diferente foi te atender. Simples. Nada excepcional. O básico, né? O básico. É o famoso arroz com feijão que dá certo. Te atender. Sim. E é o que a gente faz. A gente atende. A gente não deixa esperando, a gente não empurra, a gente não ignora. É o nosso processo de atendimento. Inclusive, eu sou responsável por finalizar a venda. Eu não sou suporte, eu não sou pós-venda, eu não sou nada disso. Eu sou venda. Mas isso não me impede de gerar uma experiência legal. O cara comprou, quando ele volta, ele vai ser atendido como se ele estivesse na primeira relação com a gente. Quantas vezes a gente tem que atender suporte? Né? Exato. A gente tem muitos cases de cliente que, inclusive, a parceria acabou, mas a gente, quando revisita, né, porque os números que a gente utiliza no atendimento são nossos. Quando a pessoa volta, eu não vou lá e ignoro porque eu não trabalho mais com esse cliente. Eu dou um jeito de me comunicar com ele para poder fazer a conexão e gerar. Então, é isso que é muito diferente. Hoje, mais de 80%, e historicamente, mais de 80% dos nossos clientes são clientes por indicação. Por pessoas que gostam do nosso trabalho, divulgam o nosso trabalho e são promotores da nossa marca. Né? Não à toa, a gente hoje está bem posicionado, principal empresa de recuperação. O nosso mercado tem uma coisa que são os grupos de mentoria, que são muito fortes no nosso mercado. E a gente é falado em praticamente todos os grupos de mentoria. E hoje, quando você pergunta quem é a empresa que faz recuperação, basicamente a gente é indicado por isso. Porque a gente não entrega o básico. A gente não entrega só, vou ali recuperar uma venda, atender e acabou. A gente pensa na experiência desse cliente num todo, no como a gente recebe, como a gente passa, como a gente faz para esse cliente ele se sentir bem. Porque a gente tem muita responsabilidade. Como eu disse, a gente se posiciona como o infoprodutor. Então, eu sou equipe interna, mesmo sendo externa. Eu sou equipe interna. Cara, eu entendi que ao longo da jornada aí, né, desse processo do cara largar e vocês entrarem, então no início é mais automatizado e ao final, quando é ali para o fechamento, já mais uma pessoa lidando com... Na verdade, assim, na primeira interação dele. Quando ele interagiu com a mensagem que a gente mandou, já tem humano. Perfeito. E aí foram mais de 200 clientes, né? Vocês têm mais de 200 clientes. Mais de 500. Mais de 500 clientes. Como trabalhar a linguagem, a questão que você falou, né? A personalização do atendimento para mais de 200 clientes, para mais... E como que você faz esse timing também? Chegou uma mensagem, quer dizer, chegou uma compra perdida lá, uma oportunidade, como que o seu vendedor, o vendedor Kaizen, ele entra já com essa linguagem desse mais de 500 clientes aí? Tem uma coisa legal que a gente criou, que foi entender o tipo de público. Igual você estava falando dos cursos, a gente atendeu o curso de domador de cavalo. Né? Você atendeu de tudo, isso é muito bom, gente. E obviamente, assim, eu não tinha ninguém no time. Teve uma época maravilhosa. Teve uma época que a gente estava atendendo um curso de uma taróloga e um padre ao mesmo tempo. Era maravilhoso. Então, assim, a gente aprende... Como é que se vira a chave ali de comunicação? Não, né? é muito bom. Nesses casos são meio extremos, você tem que separar a equipe, né? Exato. Você tem que fazer divisão, mas, cara, é muito bom. E é uma coisa legal até sobre isso, as pessoas, mas como é que você consegue vender um produto que você não compraria, né? Já me perguntaram isso. Eu falo, cara, você não precisa comprar o produto. Desde que você entenda que é para a pessoa que você está vendendo, aquele produto faz total diferença. Então, esse é um racional que parece simples, mas muito vendedor não pensa. Então, a gente tinha esse... Teve agora, né? Igual a gente atendeu o outro padre agora também. Na verdade, foi até uma congregação. E pô, o que a gente faz? Eu vou ver, então, quem é o meu colaborador que é católico, por exemplo. Para quê? Para ter mais empatia, para ele entender mais aquele produto. Eu não vou colocar uma pessoa que não acredita em Deus para atender o produto de um padre. Perfeito. Não vou colocar uma pessoa que, sei lá, não gosta de animais, nem sei se a gente tem no time, mas tem gente que não gosta, para atender um domador de cavalo. Ou a gente tem, por exemplo, o Borja, né, que é de pet, de corte, e ele ensina a galera a fazer tosa de cachorro. Pô, vou colocar alguém que gosta de cachorro, que tem cachorro. Então a gente faz muito isso. Vai atender produto de sono. Pô, coloca uma mãe que provavelmente teve problema com o filho dormir, porque entende a dor do outro lado. Uhum. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente sempre faz esse filtro com o time. Claro que isso agora é muito mais fácil de fazer que no início. Pô, no início a gente tinha, sei lá, 5, 6 pessoas. Na verdade, era eu e o Igor naquele primeiro momento. Hoje não, hoje a gente tem um monte de mãe, a gente tem... inclusive, nosso time hoje é muito maior de mulher do que de homem.
E a gente, inclusive, incentiva que mães trabalhem com a gente, porque a gente gosta muito disso, né? Ao contrário de que muita empresa às vezes vai, a gente não, a gente gosta, a gente acolhe e acolhe muito bem. Então, entender o perfil do nosso time para cada tipo de cliente é o que ajuda a gente a ser mais camaleão nesses pontos. E para agregar nesse ponto, o que a gente entendeu, cara? Trabalho com vendas há 13 anos, Cirrus há 18. O processo de vender, na sua essência, ele é igual. Né? Você vai encontrar objeções e as objeções elas se repetem. O que você vai ter é um nível de relacionamento diferente com cada cliente por uma característica do público. Né? Então, o que a gente fez? A gente pegou isso, encapsulou e fez isso em escala. Então, quando eu vou te vender, para você eu vou vender um iate, para você talvez seja barato. Para mim é caro pra caramba. E talvez você vai vender uma caneta para mim, que para mim também é cara a caneta, do mesmo jeito. E para você vai ser muito barato também a caneta. Então, a objeção do preço ela é igual. Independente do nível de produto. Eu vou encontrar clientes que têm essa objeção. Eu vou encontrar clientes que aquele produto não é o melhor momento para ele, que ele tem que conversar com a esposa dele, que ele tem que se programar e por aí vai. Que ele só está olhando, que ele era só curioso. Isso vai acontecer em todos os níveis de venda, em todos os tipos de produto ou serviço. Isso vai acontecer sempre. Tem um conceito que eu gosto bastante, eu acho uma pegada de venda até agressiva, mas que eu gosto, do Jordan Belfort, do Lobo do Wall Street. Ele tem um livro dele que é muito bom. E ele fala isso, toda venda é igual. E é de fato, toda venda é igual, você gera necessidade. Então, o que a gente fez quando eu falo que a gente encapsulou? Eu tenho mapeado as principais objeções que tem no mercado, as respostas basicamente são as mesmas, é um trabalho de objeção, então eu fiz isso em escala. Se eu tenho isso para todo mundo, eu tenho o início da quebra de objeção como padrão. E aí eu vou personalizar, baseado na tua comunicação e baseado no perfil do cliente que eu estou olhando. Mas ao invés de eu pegar o meu time de atendimento e botar ele para pensar numa resposta que vai demorar um tempo, eu tenho isso pronto, já gerei o gatilho na cabeça dele, a velocidade de raciocínio é muito maior, então a minha velocidade de resposta é muito maior e eu sou mais assertivo. A gente já fez mais de 1.050 lançamentos. Nós já trabalhamos quase 10 milhões de leads, se não mais. Então, a gente testou isso muito e viu que isso acontece o tempo inteiro em todos os lançamentos. Lógico que existem perguntas mais técnicas específicas que aí você precisa de um humano para poder fazer. Mas, no geral, é um processo. Para mim, vender é um processo de disciplina de você repetir a mesma coisa, porque o resultado ele vai vir. E aí você vai apurando e ajustando alguns parafusos. Cara, eu estou bastante curioso com o método de vocês. Qual que é o time entre o cara largar ou ter uma recusa do cartão, o que quer que seja, e vocês entrarem em contato? Horário comercial, 3 a 5 minutos, em média. Então o cara tá lá, desistiu, entrou no... saiu da página. O abandono, que é assim, é até legal explicar isso, né? A gente tem algumas coisas, por exemplo, abandono de carrinho, tem gente que considera, o cara que não comprou é abandono de carrinho. O abandono, na verdade, é a pessoa que colocou lá os dados e não escolheu uma forma de pagamento, por exemplo. Esse dado, as ferramentas costumam demorar mais para passar para a gente. Por quê? Porque eles esperam um tempo para ver se a pessoa vai ali finalizar. Vai finalizar. Então, geralmente, 30 a 40 minutos esse dado chega para a gente de abandono. Então, demora esse prazo para a gente entrar em contato. Agora, cartão, boleto, Pix, que é na hora, 3 minutos, 5 minutos. E qual que é a conversão de vocês, a taxa? Depende, tem muito cliente que pergunta isso, né? Qual que é o benchmark e tal? Cada um é bem específico. Mas, cara, em média 30%, 30% a 40%. Depende até do cliente. Esse que o Igor falou, que foi o maior lançamento da história, por exemplo, a gente foi responsável por 8% do faturamento dele. Então, foi um lançamento de 128 milhões, né? Então, a gente foi responsável por 9 alguma coisa ali. Porque a gente não atendeu todos os produtos do lançamento, principalmente o principal. Então, assim, tem várias formas. A gente impacta muito. Muitas vezes o que a gente recebe não é o que a gente impacta. Porque a gente tem o nosso link específico. Então, tem toda uma linha de venda direta através do nosso link e tem um impacto indireto, né? Que são pessoas que são atendidas e preferem revisitar a página principal de compra e comprar por lá, e no nosso link, e tá tudo bem. E aí a gente, inclusive, é uma coisa importante que a gente fez no nosso negócio, que foi adaptar o nosso produto para a realidade de mercado, para a gente não parar de crescer, para a gente não sofrer, enfim, para não morrer, né? Se você não estiver mudando, você vai morrer. Mas é isso, a gente gera impactos. A gente pegou esse lançamento, em 50 dias o infoprodutor fez 128 milhões. É o maior lançamento da história do nosso mercado e dizem que é do mundo. Mercado digital. Como lançamento. Como lançamento é o maior lançamento. Eu queria explorar exatamente esse modelo que vocês encontraram de monetização do negócio de vocês, né? Que, de certa forma, vocês entenderam que o cliente de vocês crescendo, existiria uma forma também de vocês crescerem meio que como se vocês fossem sócios ali, né, no risco, ou pelo menos tomando o risco junto com o empreendedor, o infoprodutor ali. E acho que isso
é bem interessante, né? De conceito de skin in the game, né? De colocar a pele em risco, de crescer em conjunto ali. Como é que vocês chegaram nesse modelo e como que vocês, de fato, validaram que isso seria talvez um motor de crescimento para vocês? Vou responder isso de outra forma. Eu vou responder como é que a gente mudou isso para a gente não morrer. Quando a gente entrou em 2021, principalmente, a gente tinha um modelo só de comissão. Então, a gente só recebia pelas vendas que eram feitas. Isso funcionava bem, principalmente no modelo que, lembrando agora, 2021 estava em alta. Então, você tinha seus clientes nossos que faturavam 3, 4, 5, 6, 8 milhões num lançamento, a cada 45 dias. Só para vocês terem, o mercado ele era tão expressivo que a gente participou de alguns projetos que o cliente ele fez 7 dígitos em 1 minuto. 1 minuto. Em vendas. A gente está falando de mais de 1 milhão. Em 1 minuto. Então, quando o mercado estava em alta, a conta fechava. Só que o que aconteceu? Chegou um momento que a gente tinha um mercado caindo, essas pessoas que faturavam às vezes 5, 7 passaram a faturar 800 mil. Não é pouco, mas pro volume que era, aí a gente começou a receber mais. Então a gente era muito dependente do faturamento dele. O que a gente entendeu? A gente precisou fazer um movimento que era ter um fixo mais comissão. E aí quando a gente traz esse fixo, eu jogava meu custo operacional aqui. Então isso deu uma segurança de margem, de tudo para a gente muito maior. Hoje, boa parte do nosso fixo, mês passado, por exemplo, a gente pagou nossa folha toda só com fixo. Claro que a gente não pagou todos os custos da empresa, mas a gente pagou a folha inteira com o valor do fixo, que antes a gente não tinha. Então já aconteceu da gente começar um lançamento domingo, 8 horas da noite, colocar 3 pessoas para atender e não ter venda nenhuma, porque o lançamento flopou totalmente. Aí olha o custo que eu tenho de colocar meu colaborador. A pessoa faz lançamento, por exemplo, 5 da manhã às vezes, meu time está lá 4h40 da manhã, acordado para atender. Então a gente também tem essa questão toda. Então esse movimento fez a gente crescer. E tinha o que o Igor falou que era uma subjetividade. A gente não tinha um link traqueado. Então a gente vendia, estava ali para aumentar a conversão da pessoa, mas ficava aquela dúvida: será que foi ele mesmo que comprou com a gente? Não foi? Ficava muito esquisito até para o infoprodutor. Então o que a gente fez? A gente montou um modelo 100% traqueado, onde as nossas vendas são feitas naquele link nosso e a gente colocou um fixo meio que para dar uma segurança para a gente. Por quê? Porque muitas vendas que a gente coloca no nosso link, muitas vezes o cliente vai preferir no link que tem no e-mail, até por segurança, por conta de pirataria, etc. Já teve vários. Adorei seu atendimento, mas comprei no link que tem lá. A gente, ok. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Não vou reembolsar, vou cancelar e vou colocar um novo aqui. Mas sem dúvida você tocou no ponto importante que às vezes cheira pirataria mesmo, né? Que o cara fala, o que é isso aqui? O que aconteceu? Por que ele está mencionando? Por mais que tenha ali as informações, né? Por que eu vou sair do site para realizar a compra num link que você me mandou para um outro canal? Exato. Né? E a gente geralmente não tem incentivo, né? A gente não dá um desconto para a pessoa que não comprou. Não faz sentido. Você tem um cara lá que foi lá, comprou direto, aí ele pagou R$1.000. Aí você tem a pessoa que não pagou, eu ofereço 10% de desconto. Não faz sentido nenhum, né? Você está beneficiando a pessoa que não está comprando. Então a gente não tem nenhum gatilho ali que faça a pessoa, não, compra aqui no meu link. Ela vai comprar se sentir confortável. Mas isso na realidade, assim, não com vocês, mas eu já vi alguns sites, por exemplo, de esportivos que, você entra lá, 10 minutos depois, chega no seu e-mail, um negócio, com desconto. Nunca compre, uma dica que eu dou. Tinha várias técnicas. Nunca compre de primeira. Nunca compre de primeira. Principalmente em varejo, assim. Varejo isso é muito comum. Né? Eu já vi e-commerce grande fazer isso. Você coloca o carrinho, aí do nada você espera meia hora, aparece um desconto lá de 10%. Aí eu sou mestre, sabe o que eu faço? Eu sempre vou em chatzinho do site. E tem desconto primeira compra, desconto segunda. Sempre tem, cara. Sempre tem. Outra dica aí. Sacanear os e-commerces aqui agora. Deixa eu só dar um passo atrás aqui em relação a isso. A gente estava falando de monetização do nosso negócio e o Cyrus falou desse momento de mudança nosso, porque foi muito importante, né? A gente saiu do mercado muito alto, precisou se adaptar. Mas é muito importante reforçar que a gente não simplesmente pegou um produto e simplesmente enfiou um valor fixo nele, aumentou o custo dele e aumentou o risco para quem estava do outro lado, porque antes eu entrava só no sucesso e eu passei a não entrar. A gente olhou para o nosso produto, entendeu onde a gente poderia melhorar o nosso produto, onde a gente poderia gerar mais valor ao nosso produto para que justificasse esse aumento, justificasse esse preço. É o que a gente tem com os nossos clientes. Então, a gente tem outra experiência hoje do que a gente tinha lá atrás. Hoje, a gente tem um gestor de conta, coisa que a gente nunca teve. A gente tem indicadores muito mais claros. A gente tem um nível de acompanhamento e de personalização muito maior, numa relação mesmo de gestão dos indicadores, de resultado, de participação na estratégia com o cliente para agregar valor. Então, não é simplesmente pegar e falar, não, eu vou aumentar o meu preço
e vamos ver o que vai dar. Se a gente tivesse feito isso, a gente teria morrido do mesmo jeito. Não, inclusive, tem vários clientes nossos que, quando a gente foi para o modelo de fixo mais comissão traqueada, pagam menos hoje para a gente do que pagavam antes. Sim. Mas, pô, o cara tá muito mais satisfeito, o cara tá mais feliz, tem certeza que aquele valor é nosso, então a gente tá... Porque, de certa forma, quando você passa a fazer parte da estratégia do cara de vendas e você retém ele sem um abandono ali, se eu estou entendendo corretamente, você, tecnicamente, está diminuindo a remuneração própria de vocês, né? Como é que vocês olham para o futuro, assim, no sentido de que, cara, não é só a recuperação da venda, mas sim como que eu faço parte da estratégia, né, da jornada do cliente para que a minha estratégia de abandono de carrinho seja menor e com isso eu recebo menos comissão, mas eu esteja numa posição de estrategista para esse cliente. É uma coisa que eu e Igor, a gente discutia muito, né? Chegou um momento que a gente parou para olhar quantos lançamentos a gente tinha feito. Parece intuitivo isso, mas a gente não tinha parado para olhar isso. A gente falou, caramba, a gente já fez mais de 1.000 lançamentos. Talvez a galera não tenha noção disso, mas é muita coisa. Eu não conheço outro player que tem mais de 1.000 lançamentos. Eu acho que não tem no mercado alguém que tenha feito tanto lançamento. Até porque, assim... Se for pegar em 3 anos, né, de 2020 para cá, 3 anos, seria praticamente um lançamento um a cada ou 2 dias. Né? Isso aí. Então, é muita coisa. E quando a gente parou para olhar isso, a gente falou, cara, a gente vai ser só uma empresa que só vai dar recuperação. E a gente começou a entrar muito na estratégia com os clientes. Isso não como para cobrar mais, mas para entregar mais valor agregado, né? Então, isso foi muito importante. E a gente fez um movimento, aí está te respondendo como é que a gente pensa no futuro isso, né? Desde 2020, a gente tem uma consciência muito grande que é o que pode quebrar o nosso negócio. É uma coisa que, talvez, eu acho que a maior função do CEO é pensar nisso todos os dias. O que pode quebrar meu negócio? E a gente pensou, cara, um software que faça o que a gente faz melhor. Então, esse foi sempre o nosso racional. Tanto que a gente está agora desenvolvendo um software que vai melhorar a nossa escala. Eu vou poder entrar no e-commerce com ele, porque eu vou ter uma escala muito maior, então eu vou conseguir cobrar menos na comissão, mas eu ganho na mensalidade do software, eu ganho nisso e naquilo. Inclusive, se ele quiser tocar sozinho, toca sozinho, paga a mensalidade do software. Então, a gente está indo para um modelo muito mais escalável, que, cara, talvez faça sentido um dia cobrar 1% do cara e pronto. E que vai ser muito mais rentável para a gente do que o modelo que a gente tem hoje. Então, a gente tem muito essa consciência. Mas a gente também entendeu uma coisa que é muito importante, que antes a gente pensava que o software ia matar o nosso negócio. Hoje a gente pensa diferente. Eu penso que o software e o serviço eles vão andar juntos. Porque eu vou ter lá um modelo, um SaaS bonitinho e tal, com os planos, e vou ter um plano premium para o cara que quer vocês toquem tudo, vocês façam todos os modelos, vocês acompanhem. Então, muito nessa linha também. Boa. Cara, é interessante ver essa visão de futuro do negócio de vocês. E isso, obviamente, vem com muita estratégia, né? Pensamento, planejamento e a capacidade de execução disso. Né? E aí eu queria talvez dar um passo anterior em relação ao que a gente está falando aqui de futuro, para entender qual foi o racional de vocês, qual estratégia vocês utilizaram para exatamente atenderem os maiores infoprodutores do Brasil, né? Então, se a gente está falando hoje que vocês estavam ali em conjunto com o maior lançamento brasileiro, naturalmente vocês utilizaram alguma estratégia ao longo do caminho para se inserirem nesse mercado de uma forma tão impactante como o que vocês têm hoje. Como é que foi esse racional de construção dessa estratégia e o que vocês consideram que foram talvez as viradas de chave e os marcos que vocês olharam falando, cara, a gente está no caminho certo e isso aqui vai virar naturalmente um ciclo virtuoso? Maravilha. Eu diria que assim, a nossa maior virada de chave, e a gente agradece muito porque isso veio cedo para a gente, é ter o cliente no centro. A gente pensa o tempo inteiro tudo que a gente faz dentro da empresa é tendo o cliente no centro, pensando na experiência do cliente, no que a gente vai gerar de valor para esse cliente, para que a gente consiga estar perto dele, gerando valor e conectado, enfim, ter perpetuidade na parceria. Então, tudo que a gente fez até hoje foi nisso, tendo o cliente no centro, pensando nele e construindo em torno disso. Tá? E a partir do momento que você faz isso, você vai se conectar com as pessoas de uma forma legítima, você vai gerar resultado, você vai pensar em o que ele está achando do teu trabalho e vai estar visitando ele o tempo inteiro, consultando ele o tempo inteiro, perguntando o tempo inteiro o que a gente tem que fazer para crescer. E, lógico, eu preciso preparar internamente para estar pronto para um lançamento desse tamanho. E aí a gente
vai medindo resultado, olhando número o tempo inteiro, é um dos nossos valores. A gente olha para a métrica o tempo inteiro, entende o que fez, que deu certo, o que não deu certo, como que a gente faz para escalar mais ainda o nosso trabalho, como que a gente faz para escalar o nosso serviço sem perder qualidade, que é o principal, porque aí, de novo, eu volto para o meu cliente, porque no final do dia, o que ele quer? Que o lead dele seja atendido com qualidade e que se torne uma venda. Ele quer receita. No final do dia é isso que importa, mas se eu não entregar qualidade, eu não vou entregar um ciclo de compra. E aí, normalmente, o infoprodutor ele tem uma esteira de produtos muito bem desenhadas. Então não adianta entrar de qualquer jeito, porque ele vai cancelar, ele vai sair. E a gente entrega isso. Então acho que a grande virada, a grande estratégia que a gente sempre teve foi ter o cliente no centro. A gente chama lá dentro de cliente-centrismo. Tudo que a gente faz é pensando na experiência do nosso cliente, é pensando no que a gente vai gerar para o nosso cliente. E aí, em torno disso, quais são os mecanismos que eu tenho, quais as ferramentas que eu preciso para conseguir fazer com que esse cliente tenha a melhor experiência possível com a Kaizen. E, obviamente, isso vai impactar em resultado no final do dia. Eu vou gerar receita, vou gerar uma puta experiência e vou gerar um tempo de parceria longo. Tem um ponto que eu gosto de falar muito, que como é que a gente chega nesses caras, né, nos grandes players? Eu acho que primeiro a gente tem que entender a diferença de mercado do infoproduto para o mercado convencional. E até jogando o e-commerce aqui. Eu não chego na dona da Magalu, por exemplo. É impossível, assim. Não impossível, mas qual network eu teria que ter para chegar no dono da Magalu? Feitoso. Não, inclusive, assim, nem é hoje, o decisor... Hoje, se você falar de abaixar a Selic e fazer um movimento, ela vai, Sim, você vai chegar bem, lá. vai entender bem. Os carnês. E aí, mas qual é a grande questão aqui? A grande questão é que para eu chegar na Magalu, eu vou ter que chegar em quem? É até difícil saber quem é a pessoa que eu vou chegar. Quando eu vou no infoproduto, eu sei em quem eu tenho que chegar. Então, isso é mais fácil. Mais fácil entender qual é o processo que eu tenho que ter. Então, pessoalizar também é muito importante para chegar nessa galera. Eu costumo falar que a autoridade ela é gerada com o tempo, mas que você tem que falar. A gente começou a se posicionar como a melhor empresa, mesmo quando a gente era nada quase. A gente, cara, eu sou a melhor empresa, então a gente começa a se posicionar. Aí você cria autoridade quando? Quando você prova o que você está falando. Então a gente começou a provar isso muito rápido. As pessoas viram, pô, esses caras são diferentes daquele. Com aquele, era ruim com ele, mas pior sem ele. Agora com eles eu tenho qualidade, eu tenho isso, eu tenho... Então a gente começou a entrar no boca a boca muito rápido. Então a gente é muito forte nas mentorias, nos masterminds, as pessoas falam da gente. Por quê? Porque, todo mundo ficou satisfeito? Claro que não. Eu tenho um cliente que deve ter odiado o nosso trabalho, é normal isso acontecer. A gente nunca vai agradar a todo mundo. Mas a gente começou a chegar nesses grandes players. E aí, quando você tem, por exemplo, uma empresa que fez 1.050 lançamentos, a chance dessa empresa errar comigo é menor do que uma empresa que está começando agora. Porque a gente lembra dos nossos erros do passado, comparado com os erros de agora. Então, quando a gente começou a se posicionar assim e provou isso, foi quando a gente chegou com autoridade nesses grandes players. E eu posso falar vários clientes aqui, Camila Farani, que é mais conhecida até da galera aqui que vai falar, e tem Paulo Vieira, e tem um monte a própria aqui. Hotmart, Os Justos, a gente já atendeu os Justos. Então tem, assim, claro que eu tô falando aqui de gestores, mas tem uma galera, pô, o Wendel Carvalho... O maior lançamento que foi agora foi de quem? Thiago Finch. Ele se enquadra dentro dessa perspectiva de ter um produto que ensina as pessoas a ganhar dinheiro. Seria essa lógica, né? O produto dele é exatamente isso. Ele ensina as pessoas a ganhar dinheiro, ele vende o lifestyle dele, que ele ganhou muito dinheiro com o mercado digital, com a internet, ele ensina isso. E ele fez mais de 30 mil vendas em 50 dias. Então, isso é muito forte, sabe? São 31 anos de vendas aqui na mesa, né? Assim, é uma conversa que dá para passar horas aqui falando sobre isso. Mas quando você olha, talvez um dos principais desafios das empresas cara, eu diria que é vendas, né? A gente estava até conversando isso com o Frizeira. O Frizeira foi até reticente não, enfatizou muito bem. Cara, a área mais importante sempre vai ser vendas, e a gente vê empresas, muitas vezes, no seu processo de vendas, às vezes falho, mal definido, etc. É claro que, cara, varia de produto, varia se é B2B, B2C, etc. Mas qual que é, na visão de vocês, assim, as principais falhas em termos de processo de vendas dentro das empresas, aí, dando um panorama geral do que vocês viram enquanto profissionais dessa área? Eu já vi muito guru falar o seguinte: contrata um time de vendas que vai rodar. Coloca quanto mais vendedor você tiver, melhor. Sem antes definir o quê? Processo. A gente hoje tem 14 pessoas no atendimento. A gente atende, em média, 40 lançamentos por mês.
Várias vezes vieram players para mim, mas eu tenho 30 pessoas. Quantos lançamentos faz? Eu faço assim, a conta não fecha. A conta não está fechando. Por quê? Porque a gente focou muito em processo primeiro. Focamos em processo, organizamos qual é o processo para depois colocar as pessoas. E até hoje a gente erra nisso também. Então, acho que o grande erro de quando você monta um time comercial são alguns, tá? Um deles é o gestor, o dono da empresa não é comercial, então ele quer gerir um time comercial e ele não sabe fazer isso, é completamente diferente. Então, ele vai ter que puxar o quê? Alguém que entenda, e às vezes essa pessoa é de um mercado diferente. Por exemplo, quando eu fui para o digital, eu era do físico. É completamente diferente. Então, tem uma curva de aprendizado grande. Então, tem o gestor que não sabe fazer do processo, ele não mede. Então, ele fala muitas vezes, não, meu time comercial vende muito. 30% do que eu tenho é do meu time comercial. Pô, me mostra aí. Aí, quando você vai ver, você não consegue identificar o link de compra. Ué, como é que você sabe que é o seu time comercial que está vendendo? Então, vem vários problemas. Processo primeiro, depois pessoas. Eu falo isso sempre para vendas. Senão, você vai ter 30, 40 pessoas e vai estar gastando provavelmente 70% a mais do que você deveria gastar. Às vezes, 3, 4, 5 pessoas entregam muito mais que essas 70 estão entregando porque você não tem um processo bem definido de ferramenta e dados, cara. Se não tiver dados, se você não olhar para dados, se você não verificar como é que está o seu time, quem é o melhor vendedor, quem não está sendo o bom vendedor e por que ele não está sendo, esquece, você não vai conseguir entregar. O Caio Carneiro, monstro de vendas também, ele tem uma fala dele que eu acho muito interessante. Se você conversar com duas pessoas do mesmo time, as duas pessoas falarem coisas diferentes, você não tem um processo de vendas. As pessoas elas têm que fazer a mesma coisa. E foi o que eu falei, a gente olhou para o processo de venda e falou, tem muita gente que acha que venda é dom, acho que as pessoas, tem gente que nasceu para vender, tem gente que não. Comunicação, eu acho que é dom. Tem gente que tem mais facilidade. É uma facilidade, é um dom de comunicação, mas é treinável e é um processo. É exatamente o que o Cyrus falou. E as pessoas negligenciam a construção desse processo de vendas. E aí, quando a gente fala processo de vendas, é ligação, no caso, dependendo do modelo da empresa, você vai ligar, vai falar esses pontos para o cliente que vai gerar esse resultado. Se não está gerando esse resultado, e eu estou mapeando isso, eu vou saber onde está errado. Mas eu vou ligar, eu vou falar com ele, eu vou fazer o script, eu vou acompanhar esse cliente, eu vou mandar proposta, eu vou acompanhar depois, eu vou fazer o fechamento. Não existe essa coisa do o Igor, ele liga e já fecha. Você tem um processo. E o processo ele tem que ser a prova de gente. Se ele não for a prova de gente, ele está errado, ele está mal desenhado. E o processo de vendas, ele não é achismo. E as pessoas negligenciam isso. O Cyrus tem uma coisa que ele fala que eu acho maravilhoso. O pior vendedor da Kaizen é o Cyrus. Porque ele é o nosso CEO, é o nosso fundador, e ele quer vender, ele não quer perder. Os piores negócios saem dele. Os nossos vendedores os melhores também. Isso aí, né? Por causa da rede. Mas quando a gente olha, normalmente o negócio fechado de forma personalizada vem dele, porque ele é o cara que vai fazer a concessão. O time que está treinado e sabe o que ele tem que cumprir, ele vai cumprir. Perfeito. Ele vai atrás disso. Então, acho que é o maior erro que as empresas cometem. Elas entendem que em venda é uma coisa natural, é uma coisa que vai acontecer quase que por osmose, e eu vou achar o cara que se comunica bem e ele vai ser um bom vendedor. Eu lamento dizer, assim, da minha experiência, isso não acontece. Se você não seguir um processo e repetir isso e analisar cada vírgula do teu processo, cada etapa, provavelmente você vai ter insucesso. Cara, vocês são em 3 sócios fundadores? 4 sócios fundadores. Éramos 6. E eu entendo que, obviamente, quando a gente tem empresa, e obviamente eu sou sócio de uma empresa, Gabriel é sócio de uma empresa, vocês sócios de uma empresa, sócios fundadores de uma empresa, né? E aí, naturalmente, você tem alguns desafios que são inerentes à fundação de um negócio. Muitos. Muitas vezes, poxa, se você tem experiência comercial, talvez você nunca geriu um fluxo financeiro. Sim. De contrapartida, eu, por exemplo, sempre tive uma experiência mais dentro de um financeiro e hoje me vejo fazendo reuniões comerciais e tendo essa característica, cara, de não perder negócio, de entender quais que são as principais objeções, como é que eu quebro essas objeções, mostrando o valor que, de fato, o produto ou o serviço tem. Mas um desafio também dentro dessa parte, principalmente se você tem sócios que vieram de um histórico semelhante, e aí possivelmente vocês têm aí no histórico de vocês mais pessoas que vieram de uma perspectiva comercial, como é que foi esse desafio de entender que dentro do negócio vocês precisariam diferenciar a atuação de cada um e como é que vocês entenderam que isso faria que naturalmente ia, a partir dessa estruturação de processos, mas também de cargos e funções específicas, poderia potencializar e não todo mundo atacando em conjunto
e a defesa ficando desguarnecida e vice-versa? Cara, genial. Acho que a gente pode falar bem disso aí. Quando a gente fundou, éramos 6, né? E a ideia eram 6 para trabalhar. A gente investiu o quê? R$400 cada um lá atrás, só para abrir empresa, isso. E foi o único investimento que a gente fez. Administrativos. O único investimento que a gente fez até hoje. E era trabalho, né? Tinha eu, o Igor e o Breno, que a gente tinha mais experiência comercial, e os outros 2 também. E o Bruno, que é o 6º, né? Não em ordem. Mas o Bruno, ele já tinha essa pegada financeira. Então, a gente já tinha isso bem definido, que ele era o financeiro. A gente definiu na época que eu era o CEO. E aí, aqui vem a primeira coisa. Eu só me senti e talvez comecei a me portar como CEO, porque é difícil isso. De você ser CEO, você ser cargo e não ser sócio, né? Então, a gente começou esse movimento ano passado. Principalmente de abril para cá, de abril do ano passado para cá, foi quando eu realmente, cara, hoje eu me sinto como CEO, estou tomando decisões como CEO, mas foi muito difícil esse processo, né? Eu e Igor, a gente tinha, 2020 principalmente, era só pega para capar, cara. Por quê? Porque só a gente, basicamente, sem desmerecer nenhum outro sócio, mas naquela época eu e Igor era quem mais trabalhava, foi aí que 2 saíram e ficamos os 4. Então, a gente brigava muito, por quê, cara? Porque era eu e ele no negócio. A gente discutia numa reunião, saía da reunião, ligar para o outro aí, bicho, isso. Falando normal. As esposas assim, caramba, vocês estão bem? A gente, claro, 100%. A gente sabe separar muito bem isso. E a gente aprendeu a conviver com isso. E aí, quando chegou no passado, a gente fez uma quebra muito grande disso. Acabou sócio. É cargo. O seu cargo aqui, a gente é sócio no conselho. Quando a gente está no dia a dia, é CEO, é head de financeira, não sei o quê, é isso. E aí foi quando a gente começou a organizar e ter muito mais governança e organizar a empresa como um todo. E aí eu trouxe o Igor mais para perto de mim, principalmente esse ano como CEO, porque eu precisava disso, porque eu sou o cara do relacionamento, eu sou o cara do porta para fora, eu sou um cara extremamente desorganizado, então não sou o cara que vou ficar fazendo planilha, mas sou o cara para dar ideia, eu sou o cara que vou estar numa reunião. E o Igor começou a cobrir mais esse lado que eu precisava e a gente começou a ter muito mais resultado, assim, a nível não só de gestão, mas de negócio mesmo. A gente começou a pensar muito mais. Porque uma briga que eu tinha muito com os meninos era: eu preciso de vocês mais estratégicos comigo. Só como é que você é estratégico se você está mergulhado no operacional? Muito difícil, muito difícil. Então, essa virada de chave foi muito importante. A gente teve alguns marcos que a gente teve na Kaizen, principalmente abril e maio do ano passado, quando a gente começou a fazer um layoff aí muito antes das Big Techs, então que... A gente não tem nada a ver com genialidade. Não, a gente lançou isso, tá? Foi a gente que começou com isso. Porque, na verdade, a gente tinha 42 funcionários e a gente viu, cara, a gente não está entregando o que a gente precisava. E aí a gente teve um marco ali em abril, que a gente começou a fazer esse processo. E aí eu brinco muito, né? Que a empresa não espera a sua vida pessoal ser resolvida. Meu pai faleceu em maio do ano passado, foi um processo bem difícil. E eu lembro que meu pai faleceu no dia 21 de maio, num sábado. Na terça-feira eu estava trabalhando, a gente demitiu 7 pessoas. Porque, decisão mais difícil da minha vida eu tomei no sábado. Então, eu era o cara talvez mais prendendo a galera dentro e fala que agora tá fácil tomar decisão. Então, a gente começou esse processo muito grande de olhar para a empresa de forma profissional e não como sócio. Porque sócio caga negócio. É muito isso. E só puxando mais uma coisa, em abril, quando a gente começou o layoff, a primeira coisa que a gente fez foi tirar 1/3 do salário do sócio, cara. Foi a primeira decisão. Vamos cortar 1/3 do salário de todos os sócios que trabalham. Pum. Até hoje, a gente não voltou com aquele 1/3. A gente ainda está sem 1/3. E pesa para a sua pessoa física. Mas para a empresa era o certo. Hoje a gente tem 23, 24 funcionários, rodando muito melhor do que a gente rodava com 42. Então, hoje eu estou mais preparado para receber um investimento, estou mais preparado para... a gente fez muita cagada com o nosso dinheiro também. Então, a gente investiu em coisas que não deu retorno. Então, hoje eu estou muito mais preparado para saber o que eu invisto e o que eu não invisto. Então, essa virada foi boa. Essa visão de sócio, assim, até de forma mais objetiva, assim, é um conflito legal, né? Porque, inclusive, a galera fala muito sobre isso, né? As pessoas falam muito sobre isso, sobre escolhas sócios que te complementem, que tenham competências diferentes. Só que, por um lado, tome cuidado com isso. Porque pessoas que têm ideias muito diferentes vai gerar um conflito e vai burocratizar o teu processo de gestão dentro da empresa. Isso é um ponto. Você vai ficar discutindo o tempo inteiro sobre isso. Principalmente se você não tiver uma estrutura de governança muito bem definida. O que a gente fez na Kaizen, que pra gente funcionou, foi: traga pessoas inteligentes que sejam capazes de se adaptar. Ponto. Mas aí tem um risco quando você faz isso. Se elas não se complementam e não têm domínio, você vai ter uma curva de aprendizado em determinadas competências, em determinadas áreas, que ela é muito lenta. A gente passou por isso. A gente veio... Os 3 eram vendedores, os 3 eram comerciais.
Então a gente teve que alocar cada um numa posição. Então a curva de determinadas posições era lenta. E chegou no momento que bateu no teto. Por quê? Porque não é a competência do cara. E a gente precisa se reinventar. É lógico que a gente, na atividade de empreender, todo dia é um dia de aprender alguma coisa nova, de se reinventar, de querer fazer. Só que às vezes isso atrapalha o time da empresa. Porque a empresa poderia crescer muito mais rápido se você tivesse a pessoa certa no lugar certo. E essa é uma das coisas que a gente bate todo dia. A gente precisa sempre olhar para ter certeza que vai ter a pessoa certa no lugar certo. E nem sempre é o sócio. E aí que é um conflito do caramba, porque o cara é sócio. O que você vai fazer com o cara? Você vai tirar. Eu acho até, eu diria, surpreendente, assim, e parabéns por essa visão numa empresa de 3 anos falar com tanta maturidade sobre essa divisão clara do que é responsabilidade de alguém que está com chapéu de sócio, do que é uma responsabilidade de alguém que está com chapéu de diretoria executiva ou qualquer cargo executivo, né? Você vê empresas de 30, os caras batendo cabeça e falando que meu filho tem que assumir aqui, eu vou para um conselho e meu filho tem que assumir aqui a diretoria da empresa porque ele é o herdeiro. Eu falo, cara, você vai quebrar a sua empresa assim no longo prazo, né? Então, essa visão... Uma coisa muito importante que eu acho é cuidar do ego, cara. Vamos lá. Hoje todo mundo é CEO. Uhum. O cara montou uma pastelaria, ele é CEO. Ele montou um café. Não estou desmerecendo nada disso. Estou falando que é muito fácil hoje ser CEO e se dizer CEO. Agora, eu tinha muito síndrome do impostor. Muito. Eu olhava, cara, não sou CEO dessa empresa. E aí, esse movimento foi muito importante, cara. A gente entendeu o que é o papel de cada um. Porque eu tinha dificuldade, inclusive, para conversar com eles. E eles comigo. Pô, como é que eu vou cobrar se ele também é sócio? Tipo, é difícil isso. E aí, cara, quando a gente definiu isso, foi virada de chave, assim. A gente definiu, ficou, pô... E a maior dica, assim, que eu posso dar para alguém é, beleza, você é CEO desde o início, seja CEO, mas já começa a definir função e, pô, a gente sabe, o voto de Minerva é 1000. Se eu usei uma vez dos 3 anos, foi muito. Mas a gente tem isso. Pô, se os 4 empatarem, quem é que decide? Sou eu e acabou. Então, isso é muito importante a gente definir, mas, cara, o Igor falou uma coisa que para mim é fundamental. Você tem que ter pessoas que se complementem, pessoas até que pensam diferente, mas o objetivo tem que ser o mesmo. Eu e Igor, a gente brigava muito, e quando quem ouvia de fora, e a gente começou a perceber isso, ouvia de fora e falava, caramba, vocês estão falando a mesma coisa, só que de forma diferente. E aí que foi quando a gente começou a entender mais o outro, e, cara, hoje... Processo de amadurecimento, né? Frente do negócio, que você quer fazer o negócio acontecer de qualquer jeito, você vai conflitar, e às vezes você está conflitando por uma coisa que não faz sentido, vai amadurecendo e vai vendo que você está perdendo tempo à toa. Mas eu acho que é uma vantagem nossa. A gente construiu uma empresa desde o primeiro momento com uma consciência muito grande de divisão de tarefas, atividades de respeito à posição de cada um. Lógico que a gente enfrentou vários percalços nisso, mas a gente fez isso desde o primeiro momento. Acho que ajudou bastante. Cara, mais uma vez, parabéns por essa maturidade. A gente está caminhando para o encerramento, mas antes... Quando você ia dar a sua segunda dica sobre como conseguir desconto... O Igor não deixou, né? O Igor não deixou. Aí tá o motivo dos conflitos, tá vendo? As pessoas voltaram no chat agora. E a segunda dica? Então, isso é para quem ficou até agora no episódio. A gente guardou no final. Esperar 30, 40 minutos, perguntar no chat e... Cara, pega o chat, mas se não tiver ninguém te responder, sempre testa isso. Pega o nome do site, o nome do e-commerce e coloca 10 no cupom. Boa. Não sei o que, por exemplo, vou dar exemplo. O site é Igor Gabriel. Você coloca Igor Gabriel 10 e joga no cupom. Muitas vezes você vai conseguir 10% de desconto. É novamente um processo de criação de cupons, né? Que foi estruturado. Não, porque muita empresa faz isso para a primeira compra. Sim. E, cara, a maioria dos e-commerce que eu conheço tem desconto para a primeira compra. Gabriel, na época que trabalhava no governo, desenvolveu uma máquina de descobrir e-mails de pessoas, né? Então, como é que era aí, Gabriel? Não, cara, é que existe nessa linha, né? Existe um padrão. Igor@Kaizen, Cirus@Kaizen ou Igor.Gabriel@Kaizen. Então existe padrão, cara. Então se quiser falar com a Magalu lá, Só é só tentar, cara. Você vai acertar. Manda 2 e-mails, um dos dois vai passar. Vai chegar. Mas, cara, é muito bacana a história de vocês. Eu acompanhei desde o início, né? Vi a fundação do negócio, o amadurecimento. Então, vocês passaram ali inicialmente, entendo que todo negócio tem esse conflito inicial de sócio, como é que cada um vai se desdobrar, processos que muitas vezes são ineficientes, talvez uma baixa escalabilidade, e aí naturalmente vocês foram fazendo essa validação, passaram também por um processo de estruturação importante, né, de conseguir fazer uma melhoria desse processo, melhorar e aprimorar esse padrão de entrega, né, para garantir que
às vezes com menos pessoas você consiga ter uma eficiência maior, uma margem melhor no seu negócio, garantindo um nível de satisfação também nos clientes de forma interessante. E uma característica que eu vejo que vocês sempre tiveram, né, de cara, eu preciso humanizar o meu contato, mas eu preciso também automatizar nos pontos em que fizerem sentido, porque não dá para gerar contatos humanizados com mais de 10 milhões de leads, como vocês fizeram ao longo do tempo. Vocês comentaram brevemente sobre o desenvolvimento do software que vocês estão fazendo, né, para gerar aí naturalmente mais escalabilidade e conseguir também diversificar em relação ao modelo de negócio que vocês já têm. Mas o que vocês não falaram talvez é, cara, o que vocês têm pensado, por exemplo, o que seria talvez o próximo passo em relação ao que vocês já estão desenvolvendo? Talvez uma inteligência artificial? Qual que de fato é o futuro do negócio de vocês e como é que vocês vislumbram que isso vai trazer um diferencial competitivo? Cara, massa. Uma coisa que a gente fala muito, né? A gente não vai criar uma IA, ponto. Porque, cara, eu não vou competir com as grandes que já criam isso, eles vão ser muito melhores que eu com isso. O que a gente tem que estar preparado para plugar esse IA muito rápido quando ela for o que a gente quer que seja. Que é realmente ser um humano falando ali com outra pessoa, uma máquina falando como humano. Hoje a gente ainda não tem isso. Talvez o GPT-5 já vai estar mais próximo disso, mas ainda não vai ter a emoção ali, que é o mais difícil. Às vezes a IA tira uma coisa do sovaco ali e coloca ali na conversa. A gente já fez alguns testes. O que a gente está pensando hoje, né? E para o futuro? O nosso software ele tem que atender toda e qualquer pessoa que queira usar uma conversação de WhatsApp. Hoje o WhatsApp, amanhã pode ser outra ferramenta. Então, o lojista vai poder usar, qualquer pessoa vai poder usar e vai ser acessível. Isso, claro, eu estou pensando lá na frente. E chegar um momento que é a IA que fala e não é a gente que está falando. Enquanto isso não é possível, a gente vai ter uma IA como consultora do atendente. Isso é uma coisa que a gente já está testando, já está fazendo, que meu atendente está lá conversando com a pessoa e a IA vai falar, fala disso, porque ele falou isso. Tum, ele vai, pega e coloca. Então, mais como um consultor do que propriamente alguém conversando ali, sabe? Cara, muito bacana mesmo, assim. Cara, a trajetória de vocês até aqui, em 3 anos e pouco aí de negócio é realmente surpreendente. Fantástico. Parabéns aí pela jornada que vocês tiveram. A gente ficou muito feliz por vocês terem aceito o nosso convite. Tenho certeza que vai dar para extrair muitos insights, tanto de estruturação de processo, capacidade de gestão, como fazer uma boa estruturação de um setor de vendas, né, comercial, que é talvez aí é um dos principais pilares do negócio. E aí junto com o modelo de negócios e também a capacidade de você ter pessoas boas para fazer com que esse negócio aconteça. Muito obrigado aí por terem compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Enfim, se vocês quiserem dizer aí também, quiserem divulgar o trabalho de vocês, fique à vontade. Esse é o nosso CEO, você tem que falar primeiro. Não, cara, obrigado. A gente que agradece aí o convite. Eu acho que até demorou, hein? Então, a gente já se conhece há um tempo. Eu sou um grande seguidor de vocês e acho fantástico. O podcast é um dos que eu mais ouço. E, cara, o que a gente pode falar é assim, cuida da tua empresa, olha o todo e já olha para jurídico desde cedo, principalmente quando você está montando uma sociedade. E outro ponto, falando um pouquinho de como é que encontra a gente. Tem redes sociais, a minha é Cyrus Perim, meu nome é CYRUS. Se colocar Cyrus só vai ter eu e a Miley lá, mas fora isso não vai ter muita coisa. E tem o nosso site que está desenvolvendo, né, kaizencomercial.com.br, a gente deve subir ele semana que vem. A gente fez algumas mudanças, e Instagram também da Kaizen, mas o nosso pessoal é mais fácil de falar com a gente. E aí o Igor pode falar do dele. Isso, eu tenho 2 coisas que eu acho que são muito importantes. Nada vai resistir ao trabalho duro, ponto. Trabalho duro que vai funcionar, a coisa vai funcionar. Acho que para os empresários aí, para a galera que está construindo um negócio, não existe nenhum problema dentro de uma empresa que não se resolva com vendas. Ou seja, dinheiro entrando. Você vai contratar um melhor consultor financeiro, você vai contratar o melhor cara de TI e por aí vai. Só que se não vender, não vai funcionar, porque você não vai ter dinheiro para fazer a máquina girar. Então, fique muito atento, não negligencie a área de vendas e, de novo, nada resiste ao trabalho duro. Trabalho duro que vai funcionar, vai dar certo. E é isso, é o que a gente faz todos os dias. A gente acorda todos os dias para fazer isso e a gente sonha grande pra caramba e trabalha para isso. Aí, minha rede social que tem isso. Instagram, cara. Instagram. Meu Instagram é Igor Mendonça. Joga lá que vocês vão me encontrar. E aí eu vou aceitar vocês lá, porque eu sou o cara do bastidor. Até meu Instagram é fechado. Boa. Galera, mais uma vez aí, parabéns, obrigado. Valeu. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu.